Antes de começar esse vídeo, esse é o canal oficial de cortes do podcast Fundamentos e eu quero te convidar para se inscrever nesse canal, é muito importante. Também curta o vídeo e ative as notificações para você ficar sabendo quando vier vídeo novo por aqui. Deus abençoe você, que esse vídeo encha o seu coração demais da presença de Jesus. Eu queria propor uma análise, um pensamento inicial, tendo como base a pessoa de Jesus. Aquelas perguntas bobas, simples, e que às vezes, na simplicidade que Jesus quer nos manifestar e revelar coisas. Você sabia que faz tempo que eu insisto num exemplo simples demais? O exemplo de mostrar que existem dois tempos na face da Terra. Existe um tempo que começa em Gênesis e vai até Malaquias. E existe outro tempo que começa em Mateus e vai até Apocalipse. São dois tempos, duas eras na face da Terra. E para mim aqui começa a grande confusão do cristianismo na face da Terra. Sabe que existe Velho Testamento e Novo Testamento. Sabe que existe Velha Aliança e Nova Aliança. Mas na hora de praticar, faz uma salada de fruta. Misturam as coisas. Nós estamos hoje em 2021. Este é um calendário que marcou uma nova era na face da Terra. Zerou o cronômetro. Zerou o cronômetro. Quando Jesus vem e encarna e vive aqui entre nós, o mundo vive agora um novo ciclo, uma nova era. E o cristianismo tem que parar, nós cristãos temos que parar para pensarmos nisso. Por que Velho Testamento? Por que Novo Testamento? O que nós precisamos entender do Velho Testamento, o que precisamos entender do Novo Testamento? Vamos parar, vamos falar um pouquinho do Velho Testamento. São 4.000 anos de história. E aqui eu estou querendo desconsiderar toda a narrativa de Gênesis. Eu estou desconsiderando o tempo criacional, porque ali é impreciso. A gente não dá conta de cravar nada. Mas vamos pensar apenas no tempo conhecido. 4.000 anos de história. Mas foram 4.000 anos apontando para esses 2.000 anos que nós estamos vivendo, para o início desses 2.000 anos. Foram 4.000 anos de dizer assim, ó, vai vir uma nova época, vai vir uma nova aliança, vai vir o Messias, o Redentor, o Rei de Israel, o Salvador da humanidade. 4.000 anos dizendo que isso ia acontecer. Então, tudo que Deus fez em 4.000 anos foi retardar e adiar, e adiar. Eu fico imaginando o coração do pai abrir mão do filho lá e mandar para essa raça que não vale nada. Aí, um dia a gente vai bater papo com o Senhor, né? Porque 4.000 anos, né? Porque você vê que ele escolhe um povo e recomeça tudo de novo, não dá nada certo, mas vamos acabar com a água tudo de novo, aquela confusão toda, até chegar o Messias. Então, são 4.000 anos de história. Então, você sabe, Alemão, Jean e os demais ouvintes, tem uma coisa que eu tenho dito que os nossos aplicativos de celular, às vezes, nos atrapalha bastante, porque de vez em quando eu dou uma aula bastante pedagógica, eu pego a Bíblia e separo assim, ó, como eu vou fazer aqui agora, ó. Então aqui está de Gênesis a Malaquias, ó, e aqui está de Mateus a Apocalipse. Você sabe o que significa isso aqui? Velha aliança. Antes do nascimento de Jesus. Antes da nova aliança. É isso que significa. Então, didaticamente, aqui é a nova aliança, depois do nascimento, da vinda do Cordeiro Santo de Deus. Pensando assim, eu queria começar lendo com vocês Hebreus. Vamos começar a ler um texto de Hebreus com vocês. Para quando a gente começar a pensar na pessoa de Jesus, a gente pensar, mas tendo este parâmetro na nossa mente, no nosso coração. Abre a sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 8. Quem é que vai nos ajudar aí, colocando o textinho aí? Hebreus capítulo 8. Não sei se esse estava preparado, né, Gê? Não, com certeza não estava. Eu estou dando um golpe em vocês. Isso. O Léo, vamos ver se o Léo consegue pôr pra gente. Coitado do Léo, hein, Léo? Acho que é mais fácil. Vou compartilhar a tela então, Gê. Pode deixar. Compartilha aí. Melhor.
Hebreus que eu capítulo 8. vou buscar minha Bíblia, cara. Tá aqui, ó. Pera aí. Pega lá. Estamos. Vamos aqui. Vamos lá. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ó, o essencial, ok? O resumo, aquilo que é mais importante, é isso, que nós temos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade do céu. Está falando de Jesus. Ele é o sumo sacerdote, está sentado, que foi lhe devolvida a glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Ele foi reconduzido nesse trono de glória. Ele é o sumo sacerdote que está por lá. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. E aqui já começamos a fazer contrastes de entendimento. Você sabia que lá em João 1 vai dizer assim que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e verdade? Aquela palavra habitou entre nós, no original é tabernaculou. Jesus tabernaculou, se fez o tabernáculo verdadeiro, que era uma sombra, era uma figura que existia no Velho Testamento, o tabernáculo que foi levantado. E aqui o escritor fala assim, olha, e foi levantado um tabernáculo agora, mas não é feito por mãos de homens. Está falando de Jesus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo o sacerdote teria. Se Jesus estivesse na terra, já não seria sacerdote. Mas, visto existirem aqueles que oferecem segundo a lei. Aqui de novo mostrando a diferença do sacerdote segundo a lei e desse sumo sacerdote Jesus, desse tabernáculo levantado pelas mãos do nosso Senhor Deus, o Pai de Jesus e o nosso Pai. Versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado. Vamos voltar aqui por uma palavra muito interessante, no versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra. Figura e sombra. Presta atenção. Se você projetar a sua mão contra uma luz e olhar para o chão, você vai ver sombra. Sombra de uma mão. Agora, você vai poder descrever a cor da mão? Não. Não vai conseguir. Por exemplo, a minha mão, vou deixar bem pertinho, a minha mão tem vitiligo, sabia? Se você visse a sombra da minha mão, você jamais ia conseguir perceber a despigmentação da minha mão, porque a sombra não transmite a imagem real. Então aqui o apóstolo já começa a mostrar o que era o Velho Testamento. Sombra. Figura das coisas que haveriam de vir. Vamos continuar lendo? Então Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, dizendo a ele, vê que te faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado. Lembremos-nos que a ordem dada a Moisés era para construir o tabernáculo conforme o modelo. E no texto inicial diz que Jesus virou o tabernáculo, erguido pelas mãos de Deus. Jesus virou o verdadeiro modelo, o tabernáculo eterno. Então, nós temos que transferir agora a figura temporal pedida para Moisés, para aquilo que é o eterno, que está na pessoa de Jesus Cristo. Você consegue dar uma pausinha, que a gente vai voltar para o capítulo 5? Só dá um pulo rapidão para o capítulo 10 aí, alemão, versículo 1. Porque senão a gente vai ficar curtindo Hebreus aqui, os irmãos, puxa vida, vai ter aula de... Ó, Agora, leu... por deixa favor. deixa eu rapidinho colocar, só para você saber aqui, Edmar, um comentário aqui, ó. Pra você estar preocupado com o horário, veja só o que o Cássio escreveu. Não, o Cássio não, a Dilma. Até que hora a gente pode ir?
Até às 6h30 eu saio para trabalhar. É muita misericórdia desse povo. Tem que falar para esse povo que aqui não tem um apóstolo como o Paulo que vai ressuscitar o sujeito que cai quando de sono. Cai da janela. Mas olha só, eu preciso ler esse texto rapidamente, apenas para... Porque às vezes você que está me acompanhando em casa, eu sei que o assunto que eu estou abordando, Jean e Alemão, foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração e ele tem um nível de profundidade maior. Uhum. Porque eu gosto de que as pessoas saibam o porquê elas seguem a Deus. Por que elas têm que crer dessa forma? Eu não gosto muito de discípulo que não pensa. O discípulo tem que aprender a pensar. E eu quero instigar os irmãos a pensarem. Por que somos diferentes? Por que as coisas são diferentes? Por que falta padronização e uniformidade naquilo que deveria ser a manifestação apenas da pessoa de Jesus? Então, nós precisamos compreender isso aqui, para a gente entender por que tanta divergência, entendeu? Então, só para fortalecer o que eu tinha dito acerca da sombra e da realidade, olha o que diz aí no versículo 1 do capítulo 10. Lê para nós aí, Jean ou Alemão. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, Calma um pouquinho. não a imagem real das coisas. Calma um pouquinho, Alemão. Visto que quem tem sombra, o que é a sombra? Ah, vamos voltar para a nossa pedagogia? Velho Testamento, lei. Lei. Novo Testamento, coisas vindouras. Então, a lei é a sombra dos bens vindouros. A sombra. Então, a grande confusão começa aí. Querem pegar coisas da sombra e colocar agora na realidade. Gente, o Velho Testamento, a lei, é a sombra das coisas que haveriam de vir. Porque o final do versículo, conforme você leu, Alemão, diz assim para nós: não é a imagem real das coisas. Não é. Não Sim. é. Então, Velho Testamento, sombra, apontava para o Novo Testamento, para a realidade. Então, sombra e realidade, coloque isso na sua mente, sombra e realidade. Velho Testamento, sombra, realidade, Novo Testamento. Velho Testamento é aquilo que haveria de vir, Novo Testamento é aquilo que veio, aquilo que foi estabelecido de uma vez por todas. Se nós não tivermos isso em nosso coração, nós não saberemos nem usar a Bíblia. A Bíblia não vai nos servir como uma ferramenta útil de trabalho. Então, olha, Velho Testamento, sombra do que haveria de vir. É tudo aquilo que estava apontando para Cristo Jesus, 4.000 anos de história apontando para o Messias, para aquele que haveria de vir, para o Deus que iria se fazer homem, para o Deus que iria enfrentar o Calvário, para o Deus que ia ser ressurreto dentre os mortos. 4.000 anos dizendo que isso ia acontecer, que o tabernáculo de Davi ia se estender, não ia ficar mais para um povo, ia atingir todos os homens, todas as nações, de todas as línguas, de todas as raças. Isso é o Velho Testamento. Mas o Novo Testamento é a realidade, é o acontecimento, é o fato da misericórdia de Deus ser encarnada na pessoa de Cristo Jesus. Então, se nós não entendermos isso, que o Velho Testamento é a sombra e o Novo Testamento é a realidade, que há um divisor de águas para nós, Velho Testamento e Novo Testamento, nós não vamos entender muito bem. Nós vamos ficar perdidos, misturando as coisas. Só para você ter uma noção, um dia eu passei na frente de uma construção, de um salão que os irmãos estavam construindo, e no texto, eles pegaram o final de um versículo e diz assim: a casa de Deus é grande porque nosso Deus é maior. Velho Testamento. Ou seja, esses irmãos de boa mente e fé querem construir uma coisa bonita mesmo, porque tem na mente deles que aquilo ali é a casa de Deus. Velho Testamento, sombra. Então não tem como eu dizer assim, nossa, esses irmãos não têm boa intenção. Não tem nada a ver com isso. Tem uma mistura pedagógica, você compreendeu? Onde didaticamente ele não sabe aplicar Velho e Novo Testamento, em que se aplica Velho, em que se aplica Novo Testamento. Então nós temos que entender primeiro isso, a separação que existe entre uma coisa e outra. Concorda? Estamos juntos ainda aí, todo mundo? Estamos sim. Então vamos voltar para o capítulo 5, agora versículo 6. Bora.
Agora, com efeito, obteve Jesus. Não. Olha Então só. é 8. 8 versículos. Agora, voltamos para o 8. Eu só peguei o capítulo 10 para a gente pegar a sombra e a Sim. realidade, para a gente não se atrapalhar. Voltamos para o capítulo 8. Hebreus é uma aula de Jesus, é fantástico. A apresentação de Jesus em Hebreus é magnífica, né? Que é, exatamente para mostrar para aquele povo que cria na lei e tinha esquecido de quem era Jesus, foi a manifestação de Cristo. É fantástico ler Hebreus, eu amo ler Hebreus com essa visão, né? Achou o versículo 6? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Ué, a excelência está no ministério de quem? Jesus. De Jesus. É no ministério de Jesus que nós vamos obter a excelência. Não é no ministério de um pastor renomado, famoso, bom pregador. Não, não, não. A excelência está no ministério de Jesus. Por isso eu quero dizer a vocês assim, Jesus é digno de ser imitado como pastor. Ele é digno de ser imitado como obreiro. É digno para nós olharmos para Jesus e perguntarmos como Jesus fez, o que Jesus mandou fazer, como os irmãos entenderam e praticaram as ordens que Jesus deu, ali de Atos até Apocalipse, porque ali foi a prática daquilo que Jesus havia determinado a eles naqueles 3 anos e meio que ficou aqui na Terra. Aí eles passam aqueles anos ali todos escrevendo-nos e relatando-nos o que eles conseguiram praticar e o que eles corrigiram daquilo que eles conseguiram praticar, das ordens que Jesus havia dito e dado a eles. Então nós temos que voltar para isso aqui. Jesus obteve ministério excelente, muito mais excelente. Quanto ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superior promessa. Eu sei que ninguém tem dúvida da superior aliança, eu sei que ninguém tem dúvida da superior promessa, mas eu quero pensar aqui, e o que você pensava do ministério superior dele? De uma excelência ministerial. Que ele tem um ministério supra, acima de qualquer um. Então vamos olhar, vou tentar conversar um pouco hoje, porque o nosso tempo é pequeno, mostrar um pouco mais sobre esse Jesus excelente, esse Jesus, um modelo, esse Jesus que estabeleceu por completo o desejo do Pai aqui na terra, o tabernáculo levantado pelas mãos do Pai, o modelo vivo para que todos nós possamos ver e admirar e nos inspirar nele. Eu tenho um amigo, um tio meu que já bem idoso, já deve estar com uns 88 anos, ele foi presidente da Assembleia de Deus, e aí um dia ele me perguntou assim, Edmar, eu fico encantado quando você começa a falar desse negócio de igreja, é interessante isso aí, mas me diz uma coisa, qual a doutrina de vocês? Eu falei assim, tio, o senhor não sabe que confusão que nós nos metemos, tio. Eu disse, como assim, Edmar? Aí eu peguei minha Bíblia, peguei de Mateus, Apocalipse, assim, tio, a nossa doutrina é isso aqui, só imagina a confusão que eu estou me metendo, porque eu tenho a obrigação de querer cumprir essa doutrina inteira, de Mateus, Apocalipse. Você começou a rir, é difícil discutir com você. Eu falei, não, tio, o seu estatuto tem pouca doutrina, grande é o meu, que é o Novo Testamento inteiro. Vamos lá. Talvez a gente nem consiga sair daqui hoje, mas vamos lá. Vamos para Mateus, capítulo 17. Vocês sabem que a Bíblia ela é recheada de figuras de linguagem, né? Você sabe que Jesus usou as parábolas, dando os exemplos, a figura de linguagem da igreja edifício, da igreja lavoura, da igreja corpo, da igreja templo, da igreja família. Isso é figura de linguagem para poder ajudar a gente. Porque nossa cabeça é tão pequena que Deus diz assim, rapaz, se eu não der um exemplo muito simples, esses caras vão se atrapalhar. Não sabendo ele que a gente é tão atrapalhado que mesmo na simplicidade a gente continua atrapalhando. Mas esse exemplo aqui que eu quero ler com vocês, eu acho que vai nos dar base e sustentação para a gente compreender de uma maneira muito assertiva essa conversa que Hebreus nos relata no capítulo 8 e no capítulo 10. Mateus capítulo 17. Aqui é uma coisa muito conhecida de todos nós, que é o Monte da Transfiguração, né? Isso aqui é um papo que a gente vai poder
perguntar para o Senhor, mas assim, para vocês que são homens da tecnologia, vocês deveriam ficar até envergonhados do nosso atraso tecnológico, né? Porque vocês imaginam foi uma projeção holográfica que eles tiveram ali há 2000 anos atrás. Você imagina? Nós estamos atrasados demais, hein, Nós estamos muito atrasados. Nós estamos aqui com câmera, uma câmera para lá, aquela confusão, vídeo. Né? Você imagina o holograma, o meu corpo inteiro. Mas vamos aqui, vamos ler esse papo aqui. Diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro os irmãos João e Tiago, e levou-os em particular num alto monte. Então vamos rever a cena. Jesus pega Pedro, Tiago e João e sai para um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. É uma coisa que deve ter sido espetacular para eles também, né? Ver o sol do meio-dia, né? Porque é uma das descrições de Apocalipse do nosso amado Sim. Jesus. Um dia nós vamos contemplar o seu rosto brilhando como o sol ao meio-dia. E esses irmãos ali, esses 3 irmãos vendo o Messias assim, e as suas vestes resplandecendo como brancas como a luz, né? Vocês imaginam como é que deve ter sido? Eu fico imaginando. E eis que lhe apareceram, olha só que interessante, olha o holograma ali. Apareceu Moisés e Elias. Aparece Moisés e Elias batendo papo com ele. Então Pedro disse, olha só, o paladino, o bom de argumento. Senhor, bom é estarmos aqui. É bom demais. Aquela galera lá não sabe o que é bom. Tá todo mundo lá embaixo. Pensa nos caras que não sabem o que é bom, mestre. Vamos fazer o seguinte, se o senhor quiser, pensa num cara que trabalhou, farei. Ele nem pediu para Jesus inventar uma tenda rapidão lá, não. E haja tenda e ouve. Não, assim, eu vou fazer. Vamos fazer aqui 3 tendas. Eu faço 3 tendas. Uma será para você, outra para Moisés e outra para Elias. Olha, 3 tendas no mesmo nível. Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Nós gostamos demais de estarmos aqui com vocês 3. É um papo fantástico. Falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia... O céu para aquele negócio. E, rapaz, o Pedro não está entendendo nada, esse menino. Ô, Pedrão. Ô, Pedro, você tem umas criatividades fantásticas. Não, mas é bom demais. Afinal de contas, eu quero servir a meu mestre, a meu senhor. Não, pensa num cara bem intencionado, esse Pedro. Gente boa. Aí essa voz que aparece lá, que ninguém pode precisar o tamanho da voz, mas foi o suficiente para fazer esses caras cair tudo de bruço e com medo, mas diz assim: este é meu filho amado, em quem tenho todo prazer, a ele ouvi. Aqui nós temos uma tipificação. Moisés representando, tipificando a lei. Elias representando e tipificando os profetas. E Jesus, a nova aliança. E eles querem colocar no mesmo nível a lei e os profetas. E o Pai não se contenta com isso. O Pai não se aguenta com isso e diz: este é o meu filho amado. A ele ouvi. Ouvindo-a, esta voz, os discípulos caíram de bruço, tomados de grande medo. Com certeza, eu asseguro a vocês que não foi uma voz muito branda, sabe? Pedro, você sabe o que é, rapaz? Eu precisava te falar um negócio aí. Você está meio confuso, meio atrapalhado. Eu sei que você está tendo uma experiência diferentaça. Meu filho permitiu você ver uns negócios diferentes. Mas assim, você está meio atrapalhado, criança. Não. Eu sei que foi suficiente. Não quero aqui narrar a voz. Só sei que possivelmente não tenha sido algo assim, a ponto deles caírem de bruço e com medo. Aproximando-se deles, versículo 7, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Jesus toca nesses homens. Não foi Moisés, não foi Elias, foi Jesus. Foi a superior aliança. Foi o sumo sacerdote eterno e perpétuo. Aquele que nesse momento está intercedendo por você e por mim. Aquele que veio tabernacular conosco. Aquele que resolveu se tornar o modelo vivo do Pai, o modelo de filho, o modelo de obediência, o modelo de fazer a vontade do Pai. Esse toca neles e pede para eles: erguei-vos e não temais. E diz assim a narrativa: então eles, levantando os olhos,
a ninguém viram, senão Jesus. A igreja precisa reaprender a olhar apenas para Jesus. Achar Jesus suficiente. A igreja vive perdida, olhando para a lei e para os profetas. A igreja desse século está mais embasada na velha aliança do que na nova aliança. A igreja atual, ela parou de perguntar para Jesus obreiro se ela deveria estar fazendo o que ela está fazendo. Essa igreja precisa redescobrir o segredo de olhar apenas para Jesus. Olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você e eu olhamos para ele, nós somos transformados de glória em glória à imagem daquele que nos criou. Olhar atentamente para ele. Às vezes você pode estar olhando para muitas coisas, menos para Jesus. Às vezes até para os defeitos do seu irmão. Às vezes até para aquilo que eles não fizeram para você, que você esperasse que eles fizessem. E você só vai achar defeito e reclamações. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando Jesus errou contigo? Quando Jesus vacilou com você? Eu estou falando com você aqui. Hoje eu sou um pastor, né? Tenho função específica na casa de Deus, mas o homem que pregou o evangelho para mim, a pessoa que me introduziu os primeiros fundamentos da minha fé, ele nos abandonou, me abandonou pessoalmente. Se eu tivesse olhado para o André, olha, possivelmente eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Eu seria um desses crentes frustrados no rol dos que se sentiram desamparados e desviados da presença do Senhor porque alguém pecou com eles. Mas eu quero falar para vocês, vocês sabem quem me visitou naquela noite, lá naquela cama minha? Foi o meu amado Senhor. E eu olhei para ele e eu não fui confundido, eu fui iluminado. Nós temos que reaprender a olhar para Jesus e achá-lo suficiente. E olhar para esse Jesus que tem um ministério superior, um superior ministério. Eu vou fazer alguns anos de ministério. Esse ano eu estou completando 20, sou em 93. Estou fazendo, então, 29, né? Então eu digo a vocês, se for comparar o ministério que eu desenvolvi na casa de Deus com os 3 anos e meio de Jesus, eu estou muito longe do Messias. Eu estou muito longe de satisfazer o coração do meu Pai. Não há nada que eu venha fazer que possa dizer assim, o meu Messias não faria melhor. Ao contrário, o que eu faço, o faço na dependência dele e na graça dele, porque sem ele nada podemos fazer. Que nesta noite reaprendamos a querer olhar Jesus obreiro, o Jesus que teve um ministério superior. Pode listar qualquer homem bom da história. Hoje eu estava conversando com o Marcos Moraes, a gente estava lembrando de João Calvino, porque como ele e eu também sou bastante afeito a olhar a história e querer ouvir o que Deus quer falar com a gente e aprender. E a gente estava falando de Calvino. Calvino é um sujeito desses assim, ímpar, né? Mas vamos falar dessa geração que conhece mais, Ivan Baker. Ninguém se compara a Jesus. Amém. Ninguém se compara a Jesus, ele é único. Ele é único, não esqueça disso, ele é único. Por causa disso eu faço questão de ler alguns versículos sobre Jesus ainda. Bora. Se eu não der tempo de entrar sobre o modelo da planta, que é Jesus também, mas pelo menos eu falei bem do meu amado Jesus, já valeu a pena esse tempinho junto aqui. Eu já vou me sentir realizado. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Por que foi justo o pai falar isso do Messias? Olha só, ele estava ali envolvido com a galera dele, saindo da cidade pronto para pregar o evangelho, e aí no meio do caminho ele encontra uma mulher, ele para ali, e a galera continuou, estava todo mundo com fome, sabe? Tipo a gente assim hoje, estava com fome. E aí, ao invés de sair atrás da cozinha ali para arranjar uma comida ou chamar a mulher, vem cá, Ju, traz um negocinho aí. Jesus continuou lá conversando com a mulher. Os discípulos voltam de barriga cheia e já fica louco. Por que esse cara não foi comer? Onde que ele comeu? Ele comeu o quê? E aí tá aquela confusão toda, eles perguntam para eles, né? E dizia então os discípulos uns aos outros, eu estou lendo o versículo 33, ter-lhe-iam, porventura, alguém trazido o que comer? E disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele
que me enviou. Esse é um apelo para o caráter, para a obediência. A comida do nosso amado Jesus consistia em fazer a vontade daquele que enviou. Por conta disso, ele deixou de ir atrás da refeição para pregar o evangelho para aquela mulher. Por conta disso, ele ficou ali paralisado, investindo o tempo dele, porque ele estava fazendo a vontade daquele. Porque a vontade do Pai não era que ele seguisse os discípulos até aquela cidade para arranjar alguma coisa para comer. A vontade do Pai é que ele ficasse ali e abordasse aquela mulher. Mas ele diz assim, e realizar a sua obra. Quantas vezes nós, como obreiros do Senhor, nos esquecemos que precisamos aprender com esse Jesus obreiro, que fazer a vontade do Pai é condição absoluta para um obreiro, e também realizar a obra dele. Então, quando eu falo para vocês, assim, eu estou indo a 180 quilômetros pregar o evangelho, eu imagino que deve ter uma galerinha aí, até falando mal de pastor, falando assim, nossa, o cara não vai nem na cidade do lado a 10 quilômetros. Eu não estou dando esse testemunho para falar isso para você não, meu amigo. Sabe por quê? Porque o meu testemunho perto do meu amado Jesus é nada. Porque o meu amado Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, a pé, amassando poeira e barro. Eu pego um carro aqui e ando. Então eu quero comparar isso ao meu amado Jesus. Eu estou de longe tentando imitá-lo, mas é de muito longe. E vergonhosamente, muitas vezes, me sinto cansado. E tenho que pegar o carro e ir lá por conta do compromisso que eu fiz com as pessoas, eu quero dar meu segundo sim. Mas nós precisamos olhar para o Jesus obreiro que fazia a vontade do Pai e realizava a obra do Pai. Você está vendo que muitas vezes você se chateia porque tem que memorizar um versículo, né? E quer conhecer Jesus. Quer conhecer a palavra viva chamada Jesus, porque tem que memorizar um versículo. Ah, não vou mais não, esse alemão fica pegando no meu pé, perguntando se eu memorizei, se eu não memorizei. E aí você quer ser santificado pela verdade, e a palavra de Deus é verdade, mas você não quer conhecer a verdade, não quer conhecer a palavra, mas fala que quer ser santo. Olha que contradição. A gente tem que olhar para esse Jesus que fazia a vontade do Pai, que satisfazia o Pai. Vamos dar um pulinho na nossa... Vamos pular aí para o versículo... Para o capítulo 8, vamos... Vamos pelo menos mais um versículo aí para a gente se alimentar de Jesus nesse tempo que ele está nos dando aqui. Capítulo 8, versículo 29. Olha que coisa linda. Por que ele tem um ministério mais excelente? Alemão e Jean e todos os ouvintes, para minha vergonha, eu tenho que confessar a vocês, nem o texto anterior e nem esse, Deus pode falar de mim. Esse texto não é uma verdade na minha vida, para minha vergonha. E como é que eu vou querer que os irmãos achem que tem um pastor mais excelente que Jesus? Se empolgar que um pastor mais excelente que... Excelente é Jesus. Ele tem a excelência. Olha só o que ele diz. E aquele que me enviou... Vamos ler o versículo 20. Vamos voltar um pouquinho? Não tem problema a gente voltar um pouquinho não, né? Não tem não. Versículo 28. É porque eu estou poupando um pouco também, tá? Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Galera que gosta de ir atrás dos pastores do YouTube e do Google da vida, digita qualquer nome aí e pergunta para Deus se no currículo desse pastor sempre agrada ao Pai esse pastor. Pergunta se esse pastor que você digitou sempre fez a vontade do Pai. Pergunta para Deus, através do Espírito Santo, se esse homem que você às vezes empresta seu ouvido, ele pode receber do Pai o mesmo testemunho. Esse é meu filho amado, em quem nele tem todo o meu prazer. Não tem. Vamos levantar o nosso amado Jesus, o obreiro verdadeiro, o obreiro que satisfez o Pai, o obreiro que não teve culpa, o obreiro que fez tudo aquilo que o Pai lhe pediu. Olhemos para esse Jesus, esse ministério de Jesus, esse fantástico ministério que em 3 anos e meio conseguiu impactar a humanidade. Eu estou aqui hoje por conta do serviço dele. Eu estou aqui hoje por conta dele. Vocês estão aí hoje por conta dele. Esse é digno de ser admirado. Esse é um obreiro a ser seguido, a ser admirado.
a olhar para ele e dizer assim, eu quero fazer como Jesus fez. Eu imagino um dia, Senhor, te agradar, conforme o nosso primeiro irmão, o nosso irmão mais velho, Jesus, te agrada. Irmãos, resgatemos o Jesus obreiro. Resgatemos o Jesus que fez conforme o Pai quis que ele fizesse. E se nós assim o fizermos, nós perderemos muito dos nossos achismos, do nosso jeito pessoal, e nós nos assemelharemos muito uns com os outros. Vamos pensar assim, os homens individualmente são ponto de divergência. Jesus é o ponto de convergência. Presta atenção comigo. Eu vou lá para o centro da Câmara, e lá está Jesus. Imagina todos nós caminhando, todos seguindo a Cristo. E queremos nos encontrar cada vez mais semelhante a Cristo. Olha as divergências acabando e a semelhança acontecendo. Porque nós deixaremos menos nós e mais do Senhor, menos de mim e mais de Cristo. Olhemos para o Senhor e nos assemelharemos cada vez mais uns aos outros. E essas divergências, essas diferenças tão gritantes existentes no Evangelho irão se dissipar por conta de nos assemelharmos ao nosso amado Jesus. É um modelo só. Não são várias plantas, é uma planta só, um modelo só, uma forma só. Olhemos para Jesus.